Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints. Vocês por acaso ainda se surpreendem com esse time, gente? Depois de um jogo espetacular contra o Bucks, o Saints foi derrotado pelo rival Falcons com uma exibição bem fraquinha. Uma reação que veio no último quarto, mas insuficiente para trazer a vitória dentro de um Superdome lotado. Foi um fim de semana bem sofrido. Começou com a partida da nossa incrível Marília Mendonça, que era a rainha da sofrência. E esperamos que sua família possa ser confortada nesse momento tão difícil. Mas uma de suas letras, de suas várias letras, composições irreverentes, ela dizia que ninguém vai sofrer sozinho, que todo mundo vai sofrer. Então, se ajeite aí onde você estiver e vem sofrer aqui com a gente. Hoje você vai sofrer aqui comigo, o Xará, e com o Maicon. E aí, Maicon? Opa, boa noite, Xará, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite também para Carol, que tá aqui com a gente, e para quem tá ouvindo esse podcast. É verdade, né, cara? Ainda pegando um pouco do que você falou, acho que sofrimento é muito do que a gente tá vendo do Saints nesse ano, né? Principalmente com times que, teoricamente, a gente deveria ter um pouco mais de facilidade para vencer, né? Tanto que nas 3 derrotas do time nesse ano, todas elas foram para equipes que estavam com um recorde abaixo dos 50% de aproveitamento, né? Então acho que é um ponto muito interessante da gente ver isso, que é um Saints que consegue elevar o seu nível quando enfrenta times mais fortes, mas quando pega os mais fracos não consegue ser superior e acaba sendo derrotado. E foi mais um dia de sofrimento no domingo no Superdome contra o Falcons. E vamos ver, vamos destrinchar, vamos falar um pouco mais sobre o que rolou sobre essa partida e tentar ter alguma perspectiva futura de alguma forma que seja um pouco mais otimista em relação ao que a gente viu nesse último jogo, né? E hoje tá aqui a Carol do Flow de Superdome com a gente. E aí, Carol, o que te faz sofrer mais, as músicas da Marília ou o time do Saints? Oi, gente, oi, Xará, oi, Maicon. Então, é meio complicado, né? Eu acho que é a junção dos dois. A gente tem feito uma brincadeira lá no Floor, que é justamente pegar as fotos das jogadas e colocar as músicas da Marília como legenda. E encaixa perfeitamente, né? Eu sempre falo que sofrimento é a definição dos torcedores do New Orleans Saints. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Principalmente agora no último jogo contra os Falcons. E se não sofrer, não é torcedor dos Saints. Isso é verdade. Bom, vamos falar desse jogo e também vamos falar do próximo jogo contra o Tennessee Titans, né, nesse próximo domingo, também às 3 da tarde. E vamos então pro primeiro bloco, onde a gente vai falar dessa partida no Superdome. Bem, foram 69.170 pessoas no Caesars Superdome assistindo a derrota por 27-25. Foi 27-25 mesmo, né?
Nossa, eu até fiz questão, provavelmente meu cérebro apagou, 27-25, apagou o placar na minha memória, mas enfim. Foram 376 jardas totais, 25 corridas para 109 jardas e um touchdown do Alvin Kamara, 27 tentativas de passe para 43, 27 passes completados para 43 tentativas, 282 jardas e 2 TDs. Foi um sec sofrido para 15 jardas e nós mandamos 2 secs aí para cima do Matt Ryan de 11 jardas, um do Davenport e um do Cam Jordan. Foi um turnover, né, contra o Saints, 10 faltas para 74 jardas, 3 conversões de terceira descida para 10 jardas e nenhuma de quarta descida para uma tentativa, 32 minutos e 21 segundos de posse de bola. Trevor Siemian, 25 de 41, 249 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, sec, rating de 94,5. Kamara com 13 carregadas para 50 jardas e um touchdown, como eu disse, 4 recepções para 54 jardas. Mark Ingram, 9 carregadas para 43 jardas e 5 de 5 em recepções para 21 jardas. Para quem duvidava que talvez o Ingram fosse render, né, novamente, já que não teve uma passagem tão boa lá no Ravens, tá aí a resposta. Já está se dando bem aí com o Alvin Kamara nesse ataque terrestre. Tre'Quan Smith, 3 recepções para 53 jardas. O Deontay Harris foram 6 de 8 recepções para 52 jardas. Foi o principal alvo, né, com 8 alvos, 8 bolas lançadas. O Brian Johnson não comprometeu novamente e converteu seus 2 field goals na partida. Vamos lá, vamos falar do que aconteceu, né? Porque era um jogo que em tese o Saints era favorito e perdemos, mesmo tentando voltar para o jogo ali no último quarto. Maicon, quem foi o principal culpado dessa derrota aí? A comissão técnica, os recebedores ou a defesa? Eu começo dizendo que para mim, acho que inclusive ele já assumiu a minha culpa. Eu coloco um dedo no Sean Payton, que eu acho que ele tem certa culpa nessa derrota por conta da preparação do time. Quando você vê uma equipe que comete 10 faltas num jogo, e muitas delas foi também pelo ataque também, isso é um agravante que mostra um desleixo da equipe durante a partida, uma falta de preparação, de atenção. Então, esses são pontos que colocam na conta do Sean Payton parte dessa derrota. Por outro lado, a questão também do grupo de recebedores, acho que em alguns dos números que você trouxe pra gente agora, Xará, ele também diz muito do que foi a culpa dos recebedores nesse jogo. Como, por exemplo, você vê o Kamara e o Mark Ingram, eles juntos tiveram 9 recepções no jogo. O Ingram, inclusive, recebeu 5 passes que foi na direção dele. Então, a gente viu que foi um time que teve que utilizar mais dos seus running backs no jogo aéreo, porque também os jogadores que são tecnicamente designados para participar mais desse lado do jogo, são os wide receivers e até os tight ends, eles comprometeram demais, com muitos drops, com falhas em rotas, separação ainda mais, muito mais por separação também. O Deontay Harris, eu acho que é o único que escapa um pouco dessas críticas pelo jogo de ontem que ele fez, conseguiu 6 recepções, com 52 jardas. Além disso, o Harris também foi muito bem, aproveitando também, ele foi muito bem na questão nos retornos, foi um dos bons jogos dele retornando. Então, se eu tivesse que fazer entre esses 3 fatores, eu dividiria basicamente em 45 para Sean Payton e para os recebedores e 10% para a defesa, porque a defesa, apesar de ter tido muitos problemas com a questão de ter cedido muitas big plays e não ter conseguido segurar de forma efetiva o Cordarrelle Patterson e o Kyle Pitts, eles conseguiram fazer com que o Saints ainda no quarto período pudesse voltar ao jogo, com jogadas pontuais em alguns dos drives finais, que foram também primordiais para o Saints ter conseguido anotar 19 pontos nos últimos 9 minutos do jogo. Então, claro que na posse final eles não seguraram o Falcons como deveria ter feito, mas eu acho que teve muitos problemas em todo o decorrer da partida
que fizeram com que o time chegasse nesse buraco no quarto período e não conseguisse sair com a vitória no fim do jogo. Então, se eu tivesse que dividir a culpa, eu aumentaria muito mais a parcela entre o Sean Payton pela falta de preparação e pelos receivers também não terem ajudado o Trevor Siemian, que foi o menor dos culpados em todo o ataque e ter guiado também o time de maneira ofensiva nesse jogo de domingo. E aí, Carol, concorda? Colocaria mais alguma outro fator, na verdade, nessa derrota? Não, eu concordo. Talvez eu colocaria um pouco mais de culpa na defesa também, né? Por conta das big plays, eu acho que a nossa secundária realmente deixou a desejar. Não foi a mesma secundária contra o jogo de domingo retrasado, né? Contra os Buccaneers, por exemplo, que foram alguns passes defendidos, mas a defesa não foi a total culpada, né? O grupo de recebedores, assim, eu acho que eu nunca vi um grupo de recebedores tão ruins, com tantos drops, quanto nesse jogo contra os Falcons. E aqui eu tenho que colocar, porque a raiva está grande, e eu coloco essa raiva sob a minha responsabilidade mesmo, com Adam Trautman, né? Que eu acho que todo mundo se iludiu com ele, mas esse jogo ficou claro que ele é um tight end bloqueador e não recebedor, né? Os drops foram, assim, horríveis. Eu acho que ele só teve 2 passes recebidos, né? Que ele conseguiu, de fato, receber. E o Sean Payton também. Ele viu que o grupo de recebedores não estava bom. E mesmo assim, ele continuou colocando chamadas de passes. E, enfim, nós vimos aí, né, que o Kamara e o Ingram estavam recebendo muito melhor, e mesmo assim ele colocou chamadas para recebedores que não estavam num bom jogo. Então, eu acho que se fosse para dividir, eu colocaria aí 40 Sean Payton, 40 recebedores e 20 na secundária. Legal. Só para corroborar com o que você está falando, Carol, tem uma estatística que foi o Larry Holder que trouxe, eu estou tentando achar aqui. Se alguém colocou até aqui no grupo, gente. Era aí que eu vou achar. Se alguém quiser ir falando enquanto isso aí, pode falar qualquer coisa. Eu acho que eu sei, a da separação que você viu, né? É essa mesmo, eu não estou encontrando aqui agora. Não, então, mas... Diga, isso. Ele levantou dados sobre 3 recebedores do Saints de ontem, que foi o Kenny Stills, o Adam Trautman e o Marquez Callaway. Aqui, ó, o Kenny Stills ele teve o menor média de separação na semana 9 entre todos os receivers e tight ends da liga, com 0.9 jardas. O terceiro pior foi o Adam Trautman com 1.1 e o Marquez Callaway foi o 6º pior, isso em toda a NFL em uma semana. Então, no top 6 jogadores que não conseguiram obter separação nos seus confrontos, 3 são jogadores do Saints e estiveram em campo no jogo de ontem. Eu acho que até um dado importante que você levantou aqui, Xará, de ter trazido, que isso mostra também, inclusive, que isso também limpa um pouco da barra do Trevor Siemian, né? Que aqui, por exemplo, se você olha aqui nos números dele, 25 de 41, 249 jardas, 2 TDs, até aí ok. São bons números até. Aí você olha no QBR dele, que é um dado de 0 a 100 que a ESPN criou para fazer essa menção à atuação do quarterback, tá 18.5, de 0 a 100. E aí você acha que o cara teve um jogo terrível. Mas na verdade, acho que isso também vai muito em conta da falta de capacidade dos wide receivers e dos tight ends também, de conseguirem qualquer tipo de separação, porque se você vai também no olhômetro, tu consegue ver que teve muitos passes do Siemian que foram, assim, dá para você ficar positivamente surpreso com o jogo que ele fez ontem. Teve muitas bolas muito bem posicionadas e que tiveram ao alcance dos recebedores de pegar, fazer a recepção e conseguir concluir a jogada. E muitas vezes terminou com drops, e também, só para não deixar também que é só uma falha do Saints também com o seu grupo de recebedores,
mas também os defensores de Atlanta teve algumas boas jogadas também contra os receivers, que também não quer dizer que aí também é um demérito em termos de recepção, mas mostra que é um demérito na falta de separação. Então teve muitos fatores que se juntaram por meio desses dados aqui, que dá para você ver o quanto falta de capacidade, de qualidade nesse grupo de wide receiver e de tight end desse time. E na entrevista pós-jogo, né, o Sean Payton falou exatamente isso. Falou da falta de separação e até elogiou o Harris quanto a isso. Falou que foi um dos melhores nessa questão da separação, mas que ainda tem que melhorar. E eu não sei se vocês viram, vou trazer aqui uma notícia quentíssima que saiu agora, que o Harris ele foi condenado, né, na justiça americana e está sob liberdade condicional durante 1 ano por dirigir alcoolizado, né, perto de Baltimore, e pode ser que ele seja suspenso por 3 jogos, né, se a NFL assim decidir. Então vai ser mais um problema pra gente se isso acontecer. A gente pode contar com essa suspensão, né? A gente já conhece como é que a NFL trata os times que não começam com Green Bay e não terminam com Packers, e, portanto, a gente já pode contar com essa punição do Harris, sim. São 3 jogos a menos para ele, aí pode contar. O que acontece, eu colocaria também nesse cálculo aí que a gente está fazendo de divisão de... Aí, se a gente está falando só do Saints, ok, mas eu colocaria também o bom jogo que, na minha visão, o Atlanta Falcons fez. Para mim, a escolha da estratégia do Falcons foi muito acertada. Eles conseguiram pressionar bastante o Trevor Siemian, tá? E conseguiram também, porque quando a gente fala que o wide receiver não está criando separação, isso também, em parte, é por conta dos defensores que estão fazendo a marcação de forma correta, né? E a defesa do Falcons não é isso tudo para poder conseguir jogar de forma tão efetiva na defesa. Outra coisa que me chamou a atenção foi o uso das big plays, porque o Falcons sabia que a única forma talvez de manter esse jogo parelho com o Saints seria explorando algumas jogadas mais explosivas para tentar anotar pontos e deixar depois o Saints correr atrás do prejuízo. E eles conseguiram, né? Eu estava vendo aqui também uma outra estatística que nós permitimos 4 jogadas de mais de 34 jardas ontem, né? E sendo que a última, não a última exatamente, né? Mas a pior delas foi aquela recepção de 64 jardas do Patterson, que o Adebo acabou falhando lá, marcando bola, coisa que não se faz, né, garoto? Mas ainda é novato, vai aprender erros que novatos cometem. E aí eles acabaram conseguindo chegar no alcance do field goal e ganhar o jogo. Mas enfim, eu achei que o Falcons fez o que deveria ter feito para poder ganhar do Saints, e conseguiu justamente porque o Saints também não estava na sua melhor tarde. Mas quando o ataque encaixou e a defesa foi forçando os punts, a gente tirou uma vantagem de 19 pontos, né? E se o Saints tivesse um pouquinho mais de cuidado com as conversões de 2 pontos, a gente talvez teria, no mínimo, levado o jogo para a prorrogação. Então isso foi uma coisa que também acabou, um detalhe que fez a diferença no final, no placar final. Enfim, isso tudo para dizer que é o seguinte: quando é clássico, é jogo contra o rival, é como no nosso futebol, é aquela máxima do clássico é clássico e vice-versa. O Falcons cresce, mesmo tendo um time inferior, o Saints passando por todas essas dificuldades com lesão e tudo mais. Então, a gente, né, nessa instabilidade toda, acaba não fazendo às vezes um bom jogo, e quando o rival acerta a estratégia, aí fica bem mais difícil. Bom, eu queria saber também de vocês se o Trevor Siemian, que até o Michael chegou a comentar um pouco, né? Se ele deve continuar mesmo como titular, ou o Taysom Hill, que até apareceu bem em alguns snaps, teria alguma chance aí? Então, eu me surpreendi com o Trevor, não vou mentir. Eu acho que agora ele
é a opção ideal. Nós conhecemos o Taysom Hill, nós sabemos que ele é um bom faz-tudo, mas não é um bom QB, né? Não é um bom quarterback. Então, eu acredito que sim, que nós devemos continuar com o Trevor. Ele não foi o culpado por essa derrota, não foi mesmo. Ele teve bons passes, como o próprio Michael disse, né? Quando os recebedores conseguiam segurar a bola, eram boas jogadas. Então, eu acho que no atual cenário, ele está cumprindo bem o papel dele de quarterback reserva. E aí, Michael? Você mesmo falou, né, do Trevor, acho que você vai ter uma opinião parecida. Não, eu acho que eu concordo com o que a Carol trouxe. O Simeon ontem ele mostrou muito. Eu acho que você tirar uma diferença, como a gente acabou de falar também, de 19 pontos em 9 minutos, eu acho que em um momento do jogo em que ninguém tá esperando que o Saints vai correr com a bola, porque você tá agora eu vou me falhar quando tava o placar, mas tava uma questão de 24 a 7, tava algo do tipo. Então, e no quarto período já era um momento em que a gente em que o Falcons não ia esperar que o Saints fosse correr com a bola. E o Simeon, ele conseguiu guiar um time para buscar a virada no placar, com a defesa já sabendo que o jogo era esse, de ele ter que fazer os dropbacks e ir para passe. Isso também inflou bastante a questão dos números dele, porque ele teve 41 tentativas. Isso é o maior número de tentativas de passe de um quarterback do Saints em 2021, porque o Winston, o máximo que ele conseguiu que ele teve em um jogo foi de 35, se não me falha a memória. Então, muito da circunstância do jogo também elevou esses números a ele. E eu acho que ele entregou bem. A minha única questão, que eu acho que ontem faltou bastante, e que foi utilizado muito pouco, e até quando foi utilizado teve bastante êxito, eu acho que faltou mais snaps pro Taysom Hill alinhado como QB. Ele teve ontem 2 passes, e no momento em que foi um momento até de mudança de momento da partida, porque o Hill ele assume 2 snaps seguidos como quarterback, posicionado como QB, ele acerta os 2 passes, ganha 33 jardas pro ataque, e aí no snap seguinte o Trevor Siemian ele pega e sofre um fumble, que aí também não foi culpa dele, porque o rusher que tava no lado cego dele consegue o sack fumble nas costas dele, ele não tinha a visão da situação, e foi uma chegada muito rápida, também não foi um momento em que ele segurou muito a bola. Então, eu acho que o Simeon é o jogador para ser o titular. Ele demonstrou que pode guiar esse time sem comprometer. Porém, eu acho que, levando em conta que o Saints também vai ser um time de mais jogo terrestre, e ontem demonstrou mais isso também, o time teve 109 jardas correndo com a bola e 4.4 jardas por corrida, então foi um bom jogo. Acho que pode também usar mais o Taysom Hill, né, nessas questões até de passes assim, de forma mais esporádica, e também continuar contribuindo com o Taysom Hill, utilizando nas corridas e ele saindo como QB. Então, manter o Simeon como titular, mas também saber usar esse sistema com 2 QBs que podem ser alinhados naquela condição e poder utilizar o máximo de cada um deles. Eu acho que ontem faltou isso no Sean Payton, inclusive acho que a gente esperava mais como um todo, né, de que ele pudesse fazer isso e ele não fez. Mas fechando, para mim o Simeon pode assumir pelo menos pelos próximos jogos para a gente ver como funciona também a evolução dele nesse ataque. Eu ia até complementar que eu senti falta do Simeon correndo com a bola em momentos cruciais, porque eu acho que a gente se acostumou meio mal com o James Winston fazendo isso, e eu concordo com você, Michael. Eu acho que nessas conversões pequenas assim, daria para colocar o Taysom Hill como quarterback para fazer o papel dele, que é alinhar como quarterback para correr com a bola. Não, e tem inclusive 2 pontos nesse momento crucial em que a gente, como o Xará falou no início, que a gente não conseguiu converter 2 conversões de 2 pontos. Poderia, não digo nas 2 também para não ficar uma situação manjada, mas poderia em uma delas pelo menos ter utilizado o Taysom Hill, que é um jogador que geralmente consegue ganhar essas jardas, e eram 2 jardas para conquistar 2 pontos e quem sabe ter levado um jogo para prorrogação. Acho que também faltou um pouco de utilizar, não sei até que ponto
existe uma cautela com o Taysom Hill em relação à concussão que ele teve, que deixou ele muito tempo afastado, mas poderia muito bem ter sido utilizado nessa ocasião, inclusive no fim da partida, e para colocar pontos no placar em snaps que são especialidades dele nesse ponto do jogo. Eu ia comentar isso aí, Maicon. Eu acho que tem muito a ver com a concussão, porque o Taysom Hill ontem ele participou de 22% dos snaps do Saints. E com o James Winston, ele estava já numa tendência já de quase 50% dos snaps. Então, eu acho que teve um certo cuidado por conta dessa lesão, e aí por isso mesmo ele não teve a bola na mão nessas jogadas aí. Foram poucas jogadas em que ele teve a oportunidade de ter o lance desenhado, né? Inclusive, nessas jogadas de goal line, né, você entrega a bola para ele e pode desenhar uma jogada onde ele vai fazer um passe curto. Eu sei que é meio complicado confiar no Taysom Hill, mas enfim, a gente tá na chuva para se molhar essa temporada. E porque a defesa tá esperando que ele vai correr, que ele vai achar um espaço ali pelo meio para entrar na end zone, e aí você pode trabalhar uma infinidade de coisas para surpreender o adversário. Acredito que tem muito a ver, sim, com essa questão dos snaps, por isso mesmo ele não teve tanta participação ontem, e nos próximos jogos eu acredito que ele deve entrar mais até para ajudar o Siemian, principalmente em jogadas talvez um pouco mais explosivas, né? Porque isso é uma coisa também que o Sean Payton está sendo bem conservador, bem mesmo, assim, bem conservador. Eu não lembro assim de ver nenhuma big play ontem que o Saints tenha tentado. Mas vai confiar nos wide receivers? Concordo, também, é um outro ponto. Mas às vezes a gente tem que tentar também, né? E isso não aconteceu. Bom, para finalizar esse ponto que você citou agora da questão dos receivers, e o Saints, inclusive, eu acho que a maior deficiência desse grupo de recebedor em termos de separação, mas é você trabalhar a questão de rotas a curta média. Se você for pensar em jogadores que sejam explosivos em deep ball, você tem dois caras que são especialistas nisso, que é o Kenny Stills e o Deontay Harris. Então, obviamente, a questão da confiança ela implica bastante também no fato de existir um conservadorismo um pouco excessivo na questão dessas chamadas. Mas são jogadores em que eles se destacam muito mais dessa forma, em acertar e em atacar o safety no fundo do campo e conseguir esticar ele. Então, tem que ver também até que ponto essa questão funciona mesmo da confiança, mas é um pouco contraditório isso, né? A questão da gente ter dois jogadores que são a principal característica, esse deep ball, e eles não seriam utilizados dessa maneira, né? E eu acho que tem muito a ver com a confiança, porque a gente viu o começo do James Winston ali na temporada e era mais ou menos isso que o Trevor tá fazendo. Depois, quando ele foi ganhando a confiança e foi se soltando, ele começou a fazer passes mais longos, algumas jogadas com ganhos maiores foram acontecendo, e isso é parte também do plano de jogo. Enfim, vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente estava falando aí sobre a questão dos wide receivers, e hoje, né, nós estamos gravando na segunda-feira. Quem está ouvindo aí já deve ter percebido. A gente toda hora fala ontem. E o Odell Beckham Jr. deve passar pelos waivers, como tudo indicava, né? Amanhã fecha, né, o waivers, e aí ele vai ser um free agent pronto para negociar com qualquer time. E aí, vocês acham que tem uma possibilidade dele chegar, e se chegar, vai ajudar a resolver esse problema do Saints? Olha, resolver, eu acho que ele não vai resolver. Eu acho que ele pode, caso ele chegue, caso dê tudo certo, de ele também optar pelo Saints, até porque teve declarações do próprio Odell, de que ele procura um time que briga para ganhar agora, o famoso contender. E eu não sei se o Saints, no caso com o Trevor Siemian esse ano, seja um time candidato ao que ele está procurando. Então também tem esse fator, se a gente tem a mesma expectativa em termos de desfecho de temporada do que ele tem. Tirando isso de consideração e pensando apenas no ponto hipotético de ele chegando, se ele resolve os problemas, eu acho que ele vai nos ajudar muito na questão no que está faltando, que é a separação, e também atacar o meio do campo, porque é um cara de nome, então ele vai atrair muito mais
muito mais marcação, atenção de defesas, e além de ele ter uma qualidade que não foi muito vista em Cleveland por conta de encaixe com Baker Mayfield e outros fatores, ele pode também ajudar a tirar um pouco da atenção dos outros receivers que não são tão bons assim e que aí podem começar a enfrentar marcações de jogadores com menos qualidade, conseguir também elevar o nível de produção desses outros caras. Então, eu acho que ele pode auxiliar na questão do problema de wide receiver que a gente tem, mas eu não acho também que ele vai resolver todos os problemas. Ele pode ajudar bastante nessa questão de ele atrair mais, de ele também conseguir mais separação pela qualidade que ele tem, abrir mais espaço a outros jogadores, mas não consigo ver também isso como um problema resolvido, até porque um jogador no meio desse grupo de recebedores que ninguém consegue produzir, só um não vai resolver o problema. Não sei se o Michael Thomas resolveria sozinho, assim como também não sei se o Odell, caso chegue e dê tudo certo nesse tipo de negociação, consiga também resolver esse problema. Saiu um tweet agora à tarde do Nick Underhill que ele disse que o próprio Sean Payton disse que o Odell tá fora de cogitação por conta do cap, né? Óbvio. Mas eu concordo com o Maicon. Eu acho que ele poderia auxiliar, mas ele não seria a resolução do problema. Nem ele, nem o Michael Thomas, né? Eu acho que nenhum dos dois. Não tem como lançar a bola só para um jogador. E tem essa questão também dele ser uma pessoa um jogador que chama a atenção, então a marcação seria muito em cima dele. E também tem a questão das lesões, né? Nós não saberíamos se ele conseguiria ficar saudável. Então, eu acho que se ele conseguisse ficar saudável e se nós trouxéssemos, ele poderia auxiliar, mas ele não seria a solução, assim, num todo, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, eu concordo, a gente está falando de um Odell na sua forma ideal, né? Porque ele teve uma passagem muito apagada no Browns, também por conta da lesão e tudo mais, mas assim, a gente não viu ele repetir as atuações que repetiu pelo Giants e não sabe que jogador é esse, que poderia chegar no Saints. Então é complicado. Só para fazer uma observação, Carol, o Sean Payton disse sobre o waivers, né? Porque se você puxa um jogador dos waivers, você tem que pagar o referente ao contrato dele. Aí sim o Saints não tem cap, pouquíssimos times têm cap, na verdade, para levá-lo. Quando ele passar pelos waivers, aí como free agent é possível que o time possa negociar um salário menor e tudo mais, e aí possa se adequar dentro do cap do Saints, que a gente sabe também que não é problema nenhum. Mas é engraçado, o Maicon falou sobre a questão do contender e os rumores dizem que ele prefere ir para o Seahawks, que esse ano não é contender de nada, né? Vamos ser honestos, né? Com uma divisão que tem Rams e Cardinals jogando o que estão jogando, eu acredito até mais no 49ers do que no próprio Seahawks. Na verdade eu não acredito em nenhum dos dois que você citou. O 49ers também anda numa draga também absurda, um time que não consegue encaixar de maneira alguma. Eu acho que a questão do interesse do Seahawks, não entendo também o sentido de ser um contender, mas eu vejo muito mais a questão que é o Russell Wilson recrutando recebedores pro time, né? O Wilson, ele já tem um certo histórico de ter esse trabalho, nem todos deram certo como ele gostaria, pois ele já tentou o Antonio Brown antes do Patriots ter contratado e depois de ter sido cortado pelo Patriots na época. Ele tentou o Josh Gordon e esse deu certo. O Josh Gordon deu certo de ter ido para o Seahawks. O Josh Gordon produzindo em Seattle já não foi a mesma coisa também. Não sei onde tem o sentido de ele ver que Seattle seja o time ideal, até porque o Seahawks com o Russell Wilson pode até ser um ataque melhor, mas o time de maneira geral eu acho que é muito enfraquecido.
a questão de fazer o balanço de quem é mais contender entre Saints e Seahawks, eu não consigo nem mensurar isso, porque eu não acho que nem Saints nem Seahawks vão conseguir coisas grandes esse ano, né? É um pouco bem contraditório da questão do Odell pensar que Seattle é um lugar que ele vai ganhar o título esse ano, mas eu acho que aí é um trabalho muito mais do Russell Wilson recrutando recebedores do que qualquer outra coisa. Pois é. Sobre essa questão do Saints, a gente até, né, já chegou a falar, acho que o Saints pode chegar nos playoffs. É porque a gente tá numa divisão mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, chegar nesse wild card talvez seja uma tarefa um pouco mais simples do que a tarefa do Seahawks. Mas... Só para completar, a NFC não tá trazendo grandes desafios em comparação com os times que estão na liderança de divisão, né? Que você vê que eles já estão muito abertos. Dallas já domina a sua divisão com espaçamento de jogos em relação aos demais. Cardinals e Rams devem ser os dois times que vão pela NFC West. E na Norte também. Na Norte também, o Packers nada de braçada. Isso. E o Saints tem 5 vitórias atualmente e tá disputando com um time que tem... O Falcons tá 4-4 e o restante tá com 3 vitórias. Então, na NFC, por incrível que pareça, esse Saints ainda tem muita chance de pegar um wildcard ali, posição 6, 7, 5, acho que já esse navio já se foi, porque o Rams provavelmente vai terminar com mais de 10 vitórias e não sei se o Saints vai chegar a esse nível. Mas, apesar da derrota desse domingo, eu acho que ainda as condições de playoff é muito favorável para New Orleans, porque os jogos difíceis que o Saints tem, vamos lá, é Bills, Cowboys, o Titans nesse fim de semana e o Buccaneers. O restante do calendário, o Saints vai pegar ainda Jets, Dolphins, vai pegar Panthers de novo, aí vai ter que dar o troco, vai pegar Falcons. Então, o calendário também do Saints apresenta... Vai pegar o Eagles também, que é um time que é muito inconsistente. Então, tem muitos jogos aí que a gente pode entrar ainda como favorito, o que é um pouco assustador, porque a gente não tá ganhando nenhum jogo como favorito esse ano. Mas são jogos em que a gente precisa ganhar se tem alguma expectativa de chegar em playoff esse ano. E falando, já pegando esse gancho aí que você já colocou, vamos falar então agora desse Saints e Titans. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Titans que ainda está sem Derrick Henry, né, o principal jogador do time, e eu até estava olhando uma estatística muito curiosa. O Titans venceu o Rams, né, nesse domingo, e por 28-16, né, um placar até relativamente expressivo, né, por tudo que o Rams vem fazendo nessa temporada. O engraçado é que o Titans teve 143 jardas aéreas só e 69 jardas terrestres. Só o Derrick Henry de jardas por jogo tem uma média de 117. Então é muito engraçado ver esse time funcionando sem ele, né? Você assistiu esse jogo aí? Vocês viram esse jogo? O que vocês acharam? Eu achei muito mérito da defesa dos Titans. A defesa dos Titans estava bem encaixada, né? Tanto que o Stanford teve alguns sacks aí, interceptação e, enfim, quase teve um safety também. Então, a defesa foi, assim, primordial para essa vitória dos Titans contra os Rams. Sobre o Henry, eu imagino a gente sem o Kamara. O que faríamos sem o Kamara, né, nos Saints? Eu acho que foi uma vitória surpreendente, eu diria assim. Eles conseguiram lidar bem com a falta do principal jogador deles. Não, concordo muito. Não, Maicon, desculpa. Só para pegar essa última frase que a Carol disse, os Rams eram favoritos por 7,5 pontos em Las Vegas, né? Então, assim, foi surpreendente para todo mundo, foi só para você, não.
Vai lá, Michael. Não, só apontando que eu concordo muito com a Carol com a questão de ter sido um jogo em que a defesa do Titans dominou. Porque foi de fato isso. Foi um jogo em que a defesa do Titans conseguiu forçar muitos erros do Stafford, né? O Stafford ontem teve um jogo de QBR também, que é a estatística da ESPN, de 17.6, então de 0 a 100 tá abaixo do 20, um jogo terrível do Stafford, 2 interceptações, sofreu 5 sacks, e desses 5 sacks foram bem interessantes essa questão, foram de principal pelos jogadores de meio de linha defensiva. Então teve o Denico Autry, que teve um sack e meio, e teve o Jeffrey Simmons, que teve 3. E o Jeffrey Simmons é um jogador muito explosivo que vai pelo meio da linha. Então, a gente viu muito isso no Sunday Night de ontem. Foi um time de muita pressão interna para cima do Stafford, forçando muitos erros. Eles conseguiram, e o que, até entrando agora num outro ponto, sobre como até o Saints pode tentar, de alguma forma, surpreender os Titans jogando fora de casa, eu acho que muito vai se passar pelo real desfalque do Derrick Henry que a gente comentou agora há pouco. Porque ontem, obviamente não precisou, mas o Titans teve média de 2.7 jardas por corrida. Então ninguém conseguiu, o time de forma geral não conseguiu ganhar jardas pelo chão. Obviamente enfrentou uma defesa que é muito forte nesse sentido. Tem o Aaron Donald que é muito bom nisso. Mas é uma maneira que o Saints vai ter que utilizar para tentar manter esse jogo o mais próximo possível para poder sair com vitória. Porque ontem acho que foi uma demonstração de muita força desse time de Tennessee que é muito bem treinado há muito tempo. O Mike Vrabel faz um trabalho excepcional lá. Levar esse time que antes ninguém chegou a pensar que esse time pudesse chegar em final de conferência e quase bater na porta de Super Bowl em 2019. Então é um trabalho super bem feito do Mike Vrabel, e eles conseguiram melhorar bastante um ponto em que foi bastante problema deles no ano passado, que a defesa, que era um pass rush que não funcionava de maneira alguma, e isso também acabava pesando na secundária dos Titans, e ano passado foi uma das piores unidades defensivas da liga, e esse ano a gente está vendo, pelo menos nessas primeiras 9 semanas, que está mudando um pouco o contexto. A defesa está conseguindo ter ótimas atuações e colocando esse time que hoje está no topo da AFC. Então vai ser acho que é muito parecido, inclusive, com o pessimismo que a gente teve semanas atrás no jogo que a gente falou aqui sobre o confronto contra o Bucks. Acho que vai ser um jogo tão complicado quanto esse, e o Saints vai precisar se superar para cogitar sair com uma vitória de Tennessee. O mais engraçado é que, como a gente só ganhou dos times fortes, então aí parece que a gente vai entrar até mais otimista, né, para domingo, porque esse Saints é uma maluquice. Você estava falando da defesa do Titans, e é o terceiro time empatado ali com o Bengals e com o Panthers em número de sacks, tá? 23 sacks, o líder é o Rams com 28, e também tem entre seus, né, jogadores, seus defensive ends ali, alguns dos líderes, o Harold Landry, por exemplo, com 9 sacks, está empatado ali na segunda posição, atrás apenas do Myles Garrett. O Jeffrey Simmons também, que ontem foi responsável por 3 sacks, tem 5,5. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso defensor com mais sacks é o Passanhon com 4, né? Então, mostrando a força realmente desse pass rush que você falou, e a nossa OL vai ter que jogar o fino da bola para dar tempo para o Trevor Siemian conseguir produzir alguma coisa, né? Por outro lado, deve ser um Saints que vai apresentar uma ancoragem nesse jogo terrestre muito maior. Só completando também, tem outros 2 bons jogadores nessa linha defensiva, que é o Denico Autry, que era um cara super subestimado em Indianápolis e hoje está em Tennessee, e tem o Bud Dupree também, que é um bom pass rush pelo Edge, foi um dos caras que também mais conseguiu computar saque quando tinha o TJ Watt lá em Pittsburgh, né? Que o TJ Watt sumia 2 caras na bronca, e aí o Dupree ia no mano a mano. Então é um pass rush muito recheado, tem muito bom jogador. E aí, pegando um pouco do seu gancho, Xará, sobre como o Saints vai ter que utilizar o jogo terrestre, eu acho que a principal forma da gente conseguir sair com a vitória lá é deixar o ataque deles fora do campo, que é um ataque muito explosivo, tem muitas armas,
Eles estão sem o Derrick Henry? Estão, mas os caras também têm A.J. Brown e Julio Jones como wide receiver, pô. E o Ryan Tannehill já passou da época em que o Tannehill era um quarterback mediano. Hoje ele é um bom quarterback. Ele consegue... Ontem não teve um jogo estatisticamente brilhante, mas foi um jogador importante também nas conversões, achando o A.J. Brown, achou muito bem o A.J. Brown a partida de ontem. Então, o Saints vai ter que dar um jeito de ganhar jardas pelo chão, para também matar um pouco do poderio dessa linha defensiva, para o pass rush ficar um pouco menos efetivo. Mas eu acho que as peças estão lá. A gente tem Alvin Kamara, tem o Mark Ingram, tem o Taysom Hill, que provavelmente deve estar um pouco melhor em relação à concussão e deve ter um pouco mais de snaps agora, e com mais treinos também nesse novo esquema que deve vir de 2 quarterbacks. Então é a principal arma que a gente tem, ainda mais também contando que o nosso grupo de recebedores também não é o nosso ponto forte. Então quanto mais correr com a bola e utilizar disso como vantagem, mais perto a gente se aproxima de conseguir manter esse jogo o mais equilibrado possível para a gente tentar sair vencedor. Não, concordo plenamente. Acho que vai ter que ser por aí mesmo. E, Carol, o que você acha que o Titans vai ter que fazer para poder tentar vencer o Saints aí nesse jogo? Olha, sem o Henry, né, que é o principal running back, eu acredito que eles vão pro jogo aéreo, né, que querendo ou não, nós ainda temos uma secundária que, se bem estudada, você consegue observar as falhas, né? E eu acho que o jogo vai ser o jogo aéreo. Não tem muito o que fazer, né? E eles têm um quarterback bom para isso, né? E como vocês já disseram também, eles têm 2 wide receivers muito bons. Então, eu acredito que eles vão explorar o jogo aéreo. E a gente vai ter que correr com a bola e pressionar o Tannehill. Eu acho que essa vai ser a solução. Muito provavelmente vai ser essa a tônica do jogo. E a defesa deles, né? Como a gente viu aí e vocês comentaram, vai tentar fazer mais ou menos como que fez o Rams. Pressionar bastante e não deixar o Saints tentar encaixar esse jogo. Eles devem, né, vir muito mais fortes aí pro pass rush. Apesar de que, né, eu tava olhando as estatísticas aqui também, o Rams cometeu muitas faltas, né? Foram 115 jardas em 12 penalidades. Então isso também dificultou muito para eles, com certeza. E mesmo tendo mais posse, tendo mais jardas, a defesa do Titans apareceu. E sem Derrick Henry, eles provavelmente vão tentar ir por essa linha aí que vocês comentaram. O Adrian Peterson, né, que veio para tentar manter esse jogo terrestre um pouco mais ativo, mas teve só 21 jardas em 10 tentativas, então não foi bem, apesar de ter um touchdown terrestre também. Quem foi melhor foi o Donta Foreman, né, com 5 carregadas para 29 jardas, enfim. Eles vão explorar mais o A.J. Brown, o Julio Jones, e a nossa defesa também vai ter que aparecer. Deve ser um jogo de poucos pontos, né? Falando em pontos, já vou pedir então para vocês deixarem aí os seus palpites para esse jogo. O que você acha, Carol? Quanto vai ficar esse jogo aí? Você falou bem, eu acho que vai ser um jogo defensivo. Eu não acho que vai ser um jogo com... Perdão, não acho que vai ser um jogo com muitos pontos. Então eu vou colocar aqui, eu vou ser otimista, tá? Eu internamente estou sendo pessimista, mas aqui eu vou ser otimista. Eu vou colocar 17-13 pra gente. E aí, Maicon, vai de otimismo também ou não dá pra ter essa certeza? Cara, certeza desse New Orleans Saints 2021 eu não tenho nenhuma. Mas eu vou seguir um pouco a tônica do que tá sendo a nossa temporada, cara. A gente consegue bater de frente contra esses times fortes, contra os que a gente acredita que são jogos que a gente tem a obrigação de vencer. A gente tá perdendo,
Então eu não acho que vai ser um jogo de poucos pontos não, viu? Porque o ataque de Tennessee eu acho que é um ataque que é muito explosivo e consegue colocar pontos no placar. Eu vou apostar algo em torno de 24 pro Saints. Mas eu vou usar uma justificativa meio peculiar aqui. Os Titans, eles vêm de 4 vitórias muito fortes, que foram contra o Bills, contra Chiefs, agora contra o Rams, e teve uma última contra o Indianapolis Colts. Então, são 4 jogos que levantaram, são confrontos de muito alto nível, de disputa muito forte. Só que tem uma hora que os times, quando eles começam a enfrentar esses adversários muito complicados, acaba também encontrando um momento de queda de rendimento. Então eu vou torcer apenas por isso, levando em consideração que antes dessa sequência de 4 vitórias seguidas, eles perderam para justamente o New York Jets, que é um dos piores times da liga no momento. Então vou partir deste leve otimismo em uma vitória do Saints por 4 pontos. E vamos ver, né? Vamos ver. Não, eu acho interessante esse ponto de vista. Pode ser. Mas eu tô achando que por conta, assim... Né? Tirar alguma coisa de otimismo, né? Tem que acreditar em qualquer ponto de vista diferente. Né? Isso é verdade. Eu só acho que, assim, a nossa defesa não jogou 2 jogos ruins seguidos ainda. Então, se a gente jogar muito bem, mesmo esse ataque do Titans funcionando aí também de forma explosiva às vezes, eu acho que eles vão ter mais dificuldade. E sem o Derrick Henry para poder ser a válvula de escape, para poder confundir a nossa defesa, para poder usar inclusive um play action mais efetivo, nossa defesa talvez vai ter uma facilidade maior de marcar esse time do Titans, e aí pode ser que o jogo fique um pouco mais parelho por conta disso. E aí, a gente marcando bem o Titans, mas por outro lado, o nosso ataque não produzindo nada, então por isso que essa é a minha ideia para o que vai acontecer, mas como você mesmo falou, não dá para prever nada de New Orleans Saints nessa temporada. Eu então fico aí com um placar de 21 a 14, vai, não sei. Não, acho que você tem que entender um pouquinho já essa questão de achar que pode ser um jogo de muitos pontos, é porque o Saints, mesmo com a ineficiência ofensiva, tá conseguindo anotar pontos no placar, né, cara? Foram 36 contra a Tampa Bay, contra a Atlanta foram 25 pontos. Então, e a defesa anotando pontos também. Isso, apesar dos pesares, os placares do Saints nesse ano estão ainda elevados, né? Acho que, com exceção aos Seahawks e o Panthers, foram jogos mas o Seahawks foi um jogo muito defensivo e o Panthers realmente foi um jogo terrível, que a gente não jogou nada. Então, é um time que está conseguindo anotar pontos apesar desse problema, né? Então, tem esse ponto aí também que eu só quero para acrescentar, para não me alongar muito. Perfeito. Bem, acho que a gente pode então ir se despedindo. Queria agradecer a Carol por ter participado hoje com a gente. Carol, faz o seu jabá aí lá do Flow do Superdome, que é incrível, com as meninas todas também sempre muito queridas. E falando de Saints, que é uma coisa que a gente vê muito pouco, né, nesse universo tão machista que é o nosso, do futebol americano. E é muito legal ver vocês fazendo isso. Eu sempre elogio bastante, porque é um trabalho muito, muito legal. Brigadão, Carol. Sinta-se à vontade para voltar quando quiser. Primeiro eu quero agradecer o convite. É o meu primeiro podcast, então eu tô bem feliz, ainda mais com vocês do Saints Brasil, que eu tenho uma paixão muito grande por vocês. E nós temos o projeto do Flor, né? Que nós falamos de forma... Eu falo que é um clubista realista, né? Dos Saints, porque por mais que nós torcemos e, enfim, nós também xingamos, nós somos realistas, né? Porque com o New Orleans Saints tem que ser, né? E nos sigam, né? No Twitter e no Instagram, @Flor do Superdome. Nós fazemos um conteúdo bem legal, modéstia à parte, né? Nós trazemos threads sobre o New Orleans e sobre New Orleans, né? A cidade em si.
Então, nos sigam. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Carol, pode falar. Nosso conteúdo é foda. Pode falar. Eu achei que a Carol... É porque é o primeiro, né, Carol? Mas não precisa ficar tão comedida assim, não. Pode xingar bastante, que eu sei que você gosta de... A gente tava falando disso, né? O nosso conteúdo é foda. Eu não queria falar, mas eu vou falar. O nosso conteúdo é foda e a gente traz notícias, threads, histórias e é bem legal mesmo. Principalmente, né, por ser um conteúdo feito exclusivamente por mulheres, né? Um beijo para as meninas. E realmente é bem difícil nesse mundo machista, né? Nesse universo que é muito masculino ainda. Então nós estamos aí para quebrar tabus. Maravilha, maravilha. Que bom. Espero que vocês tenham vida longa aí no Flow de Superdome. Maicon, um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Que isso, imagina. Bom sempre estar aqui falando as abobrinhas aí, dando umas risadas, falando mal do Saints, falando bem de vez em quando, não é sempre não. Mas estamos aí. Valeu pelo convite. Até a próxima. Valeu. E obrigado também a quem nos aguentou aí até agora. E, enfim, vamos ver se nesse fim de semana a gente tem um pouquinho mais de alegria, né? Com o nosso New Orleans Saints. Sigam a gente aí também em todas as nossas redes sociais. No Instagram é o @MundoWhoDat. No Twitter, Saints Brasil 09 e no Facebook, o Saints Brasil. Lá na busca do Facebook você vai nos encontrar, a primeira página que aparecer. E não deixem de acompanhar o nosso blog, né, que é o mundowhodat.wordpress.com, sempre com textos, notícias e análises do nosso time, para que a gente possa ficar sempre antenado tudo que acontece com esse difícil New Orleans Saints nessa temporada, mas pelo menos notícia não falta, né? A gente sempre tem muito material lá, porque o Saints é um total de 0 dias sem emoção para quem torce para o New Orleans Saints. Bom, então a todos que nos ouviram, um abraço e who dat?